Verdade. Então, bom dia. Vamos fazer a retrospectiva daquilo que a gente leu da última vez. Nós lemos o 10º capítulo, o desenvolvimento das almas, da sensação, da alma da razão e da alma da consciência. E aí nós vimos como é importante que essas forças opostas complementares dos planetas estejam em equilíbrio para que a gente possa ter uma harmonia na vida, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional, né? E daí na formação da alma das e Eliana, ele coloca que a gente faz uma Não está me ouvindo? tá picotando. Ah, eu vejo vocês bem. Não sei o É, que que é. Agora Bom, melhorou. vamos ver se eu repito. Não ouviu nada do que eu falei, né? não. Tá. Então, eu estava dizendo que nós estamos no 10º capítulo, terminamos da última vez o 10º capítulo, e ele está falando dessa transformação, né, ou do desenvolvimento das almas, da alma da sensação, da alma da razão e da índole, e da alma da consciência. E o que a gente vê é que a alma da sensação, ela se transforma, na verdade, o corpo astral que se desenvolve ou que está livre a partir dos 14, 21 anos, ela se transforma na alma da sensação. E nessa alma da sensação, o que a gente tem é a força de Vênus, que precisa entrar em harmonia com a força de Marte, com as forças superiores de Marte, para daí a gente ter esse equilíbrio. Caso contrário, Caso contrário, a gente tem alguns distúrbios, algumas características que nos perturbam. E daí ele descreve isso no livro, que eu não vou repetir isso aqui, né? Da mesma forma, a alma da razão e da índole, que ela é uma transformação, então, podemos dizer, do segundo setênio, quando as forças histéricas, não, etéricas estão liberadas, né? E para se transformar ainda num nível maior, né? Então, a alma da sensação vai se transformar no self espiritual por volta dos 42, 49 anos, e a alma da razão e da índole vai se transformar no espírito vital. E da mesma forma, esse equilíbrio, né? No segundo setênio, nós somos regidos por Mercúrio, né? E tem que ter essa complementariedade de Júpiter para ter essa organização e esse fluxo na vida, né? Para a gente conquistar, então, essa harmonia. E, por fim, o primeiro setênio é regido pelas forças da Lua. Ele se transforma em alma da consciência, né? O corpo físico vai se transformar na alma da consciência, né? E também como chama? No Atman, né? Que é dos 56 aos 63 anos, essa transformação, então, do corpo físico e essa complementariedade entre Lua e Saturno, para que a gente encontre, então, a harmonia. De uma forma bem geral, foi mais ou menos isso que o capítulo trouxe, mostrando o que acontece quando a gente não entra nessa complementariedade de forma, quando a gente tem de mais ou quando a gente tem de menos, isso traz consequências para a nossa vida, né? Acho que é isso, de uma forma geral. Se alguém quiser complementar, por favor. Se não, vou continuar a ler. Nós estamos no 11º capítulo, A Sombra no Caminho Interior.
Nas culturas pós-atlânticas, o ser humano ainda se encontrava aberto ao mundo espiritual externo a ele. O limiar externo era ainda transparente. Seres das altas hierarquias eram cultuados como deuses. Seres elementais eram vistos como auxiliares do homem em suas tarefas diárias. Uma fonte, uma árvore sagrada, uma montanha ou um riacho eram tidos como dotados de alma. No norte, sabia-se de trolls e gnomos, seres da água, elfos e salamandras do fogo. Nas antigas culturas, os povos de cada região davam diferentes nomes a esses seres elementais. Eles constituíam uma realidade cotidiana. Era possível cultivar sua amizade por meio de certas cerimônias. Após o ano 800 a.C., aproximadamente, essas faculdades de clarividência desapareceram, o que foi vivenciado como uma perda. Foi o crepúsculo dos deuses. Durante todo o período da alma do intelecto, de 800 a.C. a 1400 depois de Cristo aproximadamente, as pessoas tinham de contentar-se com a recordação desses mundos espirituais que existiam nos épicos e lendas. Nós conhecemos o último legado como contos de fadas, até hoje tão populares entre as crianças. Nesses últimos 2,5 milênios de permanência solitária no mundo, a humanidade desenvolveu o pensamento inteligente. Depois do século XV, quando se iniciou o período da alma da consciência, o pensar desenvolveu-se em conexão com a experimentação científica. Desde o último terço do século passado, e particularmente desde que o arcanjo Micael se tornou o espírito da época e o período das trevas, o Kali Yuga, chegou ao fim, teve início um processo no qual o limiar interno se torna transparente. Esse processo se tornará cada vez mais proeminente e, se não for compreendido, será uma grande fonte de angústia para as pessoas. Alguns sintomas desse processo serão discutidos nesse capítulo. Ao abordarmos a iniciação no Antigo Egito, que a gente já viu no capítulo 2, as experiências do cruzamento do limiar foram descritas. O que foi conscientemente vivenciado por poucos naquela época emerge atualmente do inconsciente de todos nós. O eu ou self, que atingir o conhecimento das forças que atuam abaixo do diafragma, de modo mais ou menos consciente, será o primeiro a chegar à parte inconsciente do corpo astral, a área dos desejos, das vontades e das intenções. Esse é um processo de autoconhecimento. Todos os antigos erros e pecados de omissão vêm à tona sob a forma de imagens. O que quer que tenhamos negligenciado fazer, que poderia e deveria mesmo ter sido feito, surge diante de nós e tinge nosso ânimo com uma leve sombra de melancolia. Nossa carga de pecados, tudo que tenha fracassado, causa mais e mais autorrecriminações. Vagamente sentimos que em todos os nossos fracassos falhamos conosco e com os outros. Sentimos-nos culpados em relação a algo superior e que essas faltas não somente nos detêm, mas a humanidade e a toda evolução cósmica. Encontra-se também esse sentido vago de apreensão em quase todos os lugares, entre os contemporâneos. Conversa-se sobre destruição e tristeza. Lamenta-se que a vida não tenha mais graça, ou que não se veja mais graça em nada.
As reações a esse fenômeno cultural são variadas. Alguns se refugiam na agressão, visando um bode expiatório externo. Outros no álcool ou fumo, com os quais aliviam o mal-estar por algumas horas ou por alguns minutos. Agressões à sociedade, agressões a políticos, agressões à polícia ou uma dura atuação contra os demônios sociais são sempre expressões da busca para satisfazer ou para substituir a inquietação, apesar dos ideais positivos que tais ações também podem representar. Acusações contra o cônjuge ou contra o filho ou a filha ingrata, acusações contra o chefe ou contra os pais desviam o foco da autorreprovação. Por outro lado, essa autorreprovação acaba sempre sendo nutrida e aumentada, com um prazer perverso pelas próprias fraquezas. Há 20 anos, a revista humorística suíça Nebelspalter teve uma quase séria história de capa a respeito da prosperidade suíça. Nós estamos bem, tudo está melhorando o tempo todo. Mas por que estão todos tão soturnos, então? Graças a Deus temos o nosso FON, vento do sul dos Alpes suíços, o qual, segundo se acredita, é o causador de problemas físicos e psicológicos. O FON é usado como culpado de todos os sentimentos de desconforto. É o vilão. Essa tendência a eleger um bode expiatório para o próprio desconforto é familiar a todos nós. Culpamos o tempo, culpamos a política ou a economia. Que as pessoas sintam necessidade de escapar da dura realidade, isso fica evidente a partir da seguinte estatística. E aqui embaixo no rodapé tem aí, esses dados se baseiam em números da Holanda, mas aplicam-se com razoável exatidão a todos os locais do mundo ocidental. Dados recentes informam que o álcool será o maior responsável pela causa mortes nos próximos 25 anos, a partir de 1982. Desde 1965 até 1982, o consumo de álcool quase quadruplicou, excedendo os severos níveis de alcoolismo do início deste século. O consumo de soníferos e tranquilizantes aumentou em tal extensão que as autoridades estão procurando meios de intervir. Outro sintoma dessa experiência de forças anímicas, até o momento inconscientes, é um sentimento de inquietude, de atividade febril, insaciável e que se expressa, por exemplo, no desfrutar de feriados dos quais se retorna com mais cansaço do que antes de partir, porque o número de quilômetros necessários para se estabelecer suficiente distância entre si mesmo e o sofrido dia a dia torna-se cada vez maior. Entretanto, a verdadeira causa desse mal-estar não se encontra no mundo exterior, mas em nosso interior. Estamos nos aproximando de um encontro com o pequeno guardião do limiar, aquela força em nós, que sempre nos adverte: homem, conhece-te a ti mesmo. Tenha coragem de ver-te como realmente és. Muitos grupos de terapia, grupos de encontro e similares surgiram como resposta a essa necessidade de lidar com esse sentimento de apreensão. A angústia é de fato grande, particularmente naqueles setores da população em que as pessoas vivem em relativa opulência material e, como resultado, têm tempo para descobrir sua própria vida interior. No inverno de 1944, 1945, esse tipo de problema era raro. Todos lutavam pela sobrevivência da família e de si mesmos, dia após dia. Os objetivos da sobrevivência eram urgentes.
Aqui o autor está se referindo à Segunda Guerra Mundial, a última fase da Segunda Guerra Mundial na Holanda, quando parte da população foi acometida pela fome. A agressividade dos jovens, num crescente número de países do mundo ocidental, certamente tem sua origem no desemprego e na falta de perspectivas futuras. Mas esses problemas vêm acontecendo nos últimos séculos, desde o início da Revolução Industrial. A diferença essencial é a forma e a violência das reações, não por parte de poucos, mas entre grupos populacionais inteiros. Os que condenam essas reações talvez possam arcar com outros meios de escapar à falta de perspectivas para o futuro, e mesmo escapar à pobreza, embora para esses trate-se muito mais de pobreza interior. Também na política internacional, a busca de um bode expiatório, de um inimigo, é uma estratégia bem traçada para desviar a atenção da real inquietação interior e silenciar a autorrecriminação. Todos esses fenômenos e similares, cada um pode situar-se aqui de acordo com sua experiência de vida. São os primeiros sintomas do cruzamento inconsciente do limiar, que agora se está tornando um problema generalizado da civilização ocidental. O caminho Quer falar, Cris? É assim, como isso tudo que ele escreveu há 40 anos atrás está potencializado, né? A gente vê essa escalada, essa potencialização. Sim. E agora, nesse último parágrafo, eu lembrei, eu estou lendo, na verdade, o 1984, e aí ontem eu estava lendo quando ele fala, né, que ele pode ser pego, que ele já está lá no relacionamento com a menina, mas que o mais cruel, né, do regime não são todas aquelas proibições, foi o abafamento do grupo que pertence ao Partido de Ser Humano, que eles não podem sentir, não podem, não é nem pensar, mas é mais essa questão do sentimento. E isso aqui me lembrou, me remeteu a isso, quando ele fala aqui, né, que o bode expiatório é o inimigo e tal, que é para a gente não se voltar para dentro, que esse é o perigo. Que o resto, tudo bem, vai torturar, vai matar, mas você, assim, é um paralelo grosseiro, mas em última instância, se você sente, você é livre. Sim. Muito bom. Que livro é esse, Cristina? 1984. Eu, É. assim, do George Orwell, né? Ah, sim. Aquele do Grande Irmão. Eu nunca li, eu comecei, parei, pulei e tal, mas dessa vez eu falei, eu quero ler direitinho. Então tá devagar, mas estou conseguindo. Mas é na mesma linha do Admirável Mundo Novo, né? Não é É, na mesma linha. exatamente. Uhum. Interessante. Eu achei interessante também quando ele fala após Segunda Guerra, onde as pessoas não tinham tempo para se angustiar porque tinha que lutar pela sobrevivência, né? Agora, assim, eu fico refletindo porque, assim, se a gente for pensar assim também, as pessoas mais pobres ou as pessoas que vivem em situação de miserabilidade, elas não sofriam desse mal, né? E, na realidade, não é bem isso que a gente vê. Estou só trazendo reflexões, porque um dia desse eu estava conversando com meu filho algumas coisas do
das populações de rua que usavam muito crack, muita droga, assim, né? E aí ele ficou dizendo assim, olha, a maioria das pessoas que a gente conhece, os amigos, a família e tal, de alguma forma eles tomam algum ansiolítico, né? Seja Rivotril, seja Stressdoron, Sedatif ou qualquer coisa desse tipo, né? E essa população encontra fácil o crack, por exemplo, que é uma droga que tira você da realidade, né? Então, assim, às vezes a gente julga, né? Quando a gente não sabe o que é que se passa, né? E se a gente for comparar, que a gente tem angústia, mesmo trabalhando muito, eu trabalhava muito fora, muita luta e tal, mas também tinha angústia, né? Também tinha esse sofrimento, né? Aí eu estou só refletindo, assim, né? Que essa é uma coisa que, no meu entendimento, a vida não é, a vida é boa e tem esses percalços. Não, a vida tem tudo, né? A vida é composta de alegria, de tristeza, de sofrimento, de melancolia, de tal. E, às vezes, a sociedade da gente, se a gente for assistir esses programas de televisão, parece que eu fico, às vezes, pensando, né? Uma Ana Maria Braga, outras que, né? Atriz e poeta que fica ali, eu digo, meu Deus, imagina essa pessoa amanhecer de baixa astral e ter que, e ter que ir para ali com aquela falsidade, né? Assim, então, é isso, é como se na mídia não se pode, é feio ser triste, é feio ser melancólico, é feio ser, né? Quando a gente vê na nossa história da humanidade, que é a angústia, o sofrimento, a tristeza, quantos produtos maravilhosos nos trouxe, né? Tem um vídeo bem pequenininho do Mia Couto, que é lindo, posso até depois mandar, que é A Ilha do Medo, né? E aí ele, não sei se vocês já viram, mas é muito lindo ele falando assim que ele agradecia ao medo por tantas coisas que ele tinha conquistado, né? Então, assim, eu acho que é importante, né, ver esse lado. Perfeito, muito bom. Durante essa leitura, eu vi um panorama dos livros do Miyakoto. Interessante a Darinha está falando, mas enquanto a gente estava lendo, me veio muito dos romances dele, né? Dessa perda de conexão com eu em meio à sobrevivência, né? Das guerras civis, tudo. Muita coisa para pensar, né, gente? Muita coisa para Sim. pensar. Continuo. O caminho inconsciente interior conduz o homem a voltar em seu próprio tempo. Mais e mais, pessoas começam a vivenciar imagens que elas não reconhecem em seu passado consciente. Muitas vezes essas imagens são tão poderosas que o indivíduo em questão vivencia outra pessoa dentro de si, o que ele atribui então a uma vida anterior. A literatura sobre reencarnação avoluma-se rapidamente, mas nem sempre é levada a sério. Do mesmo modo, imagens de alguns séculos ou apenas de algumas décadas atrás são explicadas como sendo memórias de uma prévia encarnação de nós mesmos. Isso atende aos interesses das forças adversas, no sentido de conduzir o desenvolvimento do homem astral, porque um insight verdadeiro sobre as encarnações passadas só pode ser conseguido depois de um longo período de treinamento, associado a uma série e a uma séria autocrítica. Nessa área, vaidade, ilusão e pensamentos superficiais exercem grande poder sobre nós. Naturalmente, nossa constituição e o tipo de problemas que encontramos são karmicamente determinados. Mas na vida presente, esses antecedentes constituem pontos de partida que devem ser trabalhados exteriormente.
É mais importante reconhecer-nos por meio deles e aceitá-los do que manter a silenciosa ilusão de, numa vida anterior, termos sido, de certo, personalidades muito importantes. A esse aspecto, Rudolf Steiner traz elucidação. Num de seus dramas de mistério, o professor espiritual Benedictus declara que muitos de nós ficaríamos envergonhados se soubéssemos o alto grau de evolução espiritual que tivemos anteriormente, em comparação com a nossa vida atual. Mas o que quer que tenhamos sido em encarnações anteriores ao período de desenvolvimento da alma da consciência, ainda não era suportado por um eu autorresponsável. Particularmente, as personalidades líderes eram ainda persona, máscara ou instrumento por meio do qual o mundo superior podia falar, com a finalidade de guiar a cultura da época. O principal mérito do personagem líder foi ter se tornado, por meio do caminho de mistério, transparente para os seres superiores. Era dessa forma que os antigos gregos conheciam seus semideuses e heróis, metade homem, metade Deus. Ou melhor, um ser hierárquico falava e atuava através deles. A respeito de Gilgamesh, herói de um épico babilônio, dizia-se que era 1/3 homem e 2/3 Deus. Só depois de 1500 depois de Cristo, aproximadamente, é que uma situação inteiramente nova sucedeu. A partir do início do desenvolvimento da alma da consciência, período referido em nossos livros de história como o advento da Idade Moderna, o homem teve de seguir inteiramente apoiado na força do seu próprio eu. E agora se torna claro que esse eu apoiado sobre os próprios pés está apenas começando a dar os primeiros passos. O que fomos em vidas passadas, nós o fomos por graça concedida por seres superiores. Agora somos parte de uma espécie humana em amadurecimento e temos de aprender a caminhar com nossos próprios pés. Na situação que acabamos de descrever, a saudade da dependência de um guru, ou de um líder político, ou de um sistema é particularmente forte, porque percorrer essa cansativa rota do aprendizado de caminhar por sua própria vontade, quando muitas pessoas e organizações... Desculpa, eu vou ler outra vez porque é uma pergunta e eu não tinha me dado conta. Por que percorrer essa cansativa rota do aprendizado de caminhar por sua própria vontade, quando muitas pessoas e organizações estão preparadas para poupá-lo dessa estrada tão difícil rumo à independência? Esse caminho para a independência não é uma questão de egoísmo, como muitos demônios gostariam que você acreditasse. Esse caminho leva ao desenvolvimento do eu, para que estejamos preparados para ajudar outros a também posicionar-se firmemente sobre os próprios pés. Esse é o objetivo da pedagogia antroposófica, que ensina a criança a usar seus próprios recursos para agir de maneira independente. É esse também o objetivo da medicina antroposófica, dar um medicamento que ative a constituição para que esta vença a doença por si, e não apenas um remédio que assuma temporariamente certas funções por você. O mesmo princípio, finalmente, é também válido para o caminho de desenvolvimento interior da antroposofia. Não ser dependente de um guru que seleciona uma meditação para você e preenche-a com seu Shakti, assim que seus nós kármicos sejam desatados. Em vez disso, com a ajuda de insights genéricos que o iniciado pode dar-lhe, escolher seu próprio caminho interior. A humanidade está apenas no início desse processo.
o chamado resultado do desenvolvimento interior, sob forma de sentimentos de bem-estar ou observação espiritual confusa, é relativamente fácil de ser obtido por meio do velho caminho, por meio da supervisão. Resultados reais sob forma de uma consciência do eu, realmente alcançada autonomamente, cruzando-se o limiar sobre a própria personalidade, são menos espetaculares. São ainda objetivos transitórios e desaparecem novamente quando se deixa de persegui-los. As manifestações mencionadas acima, fuga pela agressividade, pela narcose ou por imagens ilusórias de encarnações prévias, saudade da dependência, submissão à autoridade, etc., existem num nível que ainda podemos afastar. Se realmente quisermos desenvolver-nos, poderemos mudar de direção a partir do nosso próprio eu e abrir um caminho de educação interior. Essa questão é inteiramente diferente em se tratando de fenômenos que, embora sejam sintomas similares de cruzamento do limiar interior, vão um passo além disso. Nesse caso, estamos lidando com distúrbios e síndromes psíquicas e até mesmo físicas, que não podem ser resolvidas sem ajuda externa específica. Referindo-nos às diversas e hoje em dia bem comuns neuroses e psicoses. Uma descrição preliminar será feita a seguir. A segunda parte desse livro provê uma elaboração mais profunda, bem detalhada, incluindo diretrizes para o desenvolvimento de uma terapia profissional. Numerosos outros pontos de vista poderão ser acrescentados, consistindo nos vários níveis e na diversidade do pensamento antroposófico. A antroposofia oferece vários pontos de vista a partir dos quais esses fenômenos podem ser compreendidos. O que temos de fazer é descrever a descida da consciência humana à sua própria natureza corpórea, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. No caminho interior, despertando semiconscientemente nosso nível anímico, naturalmente inconsciente, nós encontramos de modo onírico, como já dissemos, o domínio da alma astral nas regiões do querer. Velhos e novos impulsos tornam-se semiconscientes, revestidos de imagens, tal qual toda experiência onírica. São fragmentos de memórias permeados de qualidades emocionais. Como num sonho, eles vêm e vão, mas podem, todavia, apresentar um caráter assustador ou compulsivo. Essa entrada na consciência onírica é a primeira fase. Nesse caso, a pessoa pode conter-se corajosamente diante da situação ou entregar-se e permanecer brandamente, como resultado, num estado de ânimo depressivo. Uma terceira possibilidade é, como já foi mencionado, o mergulho na insensibilidade ou na agressão. Frequentemente, no entanto, a descida ao próprio mundo subterrâneo continua e assim a consciência vem a ter contato com as forças ativas nos órgãos. Esses são processos astral-etéricos, nos quais as forças vitais ordenadas pela vida da alma adormecida executam suas funções de decomposição e construção. O que ocorre aqui tem um caráter compulsivo. Esses processos podem decompor substâncias, dissolvê-las, reconstituí-las e reconstruí-las para serem compatíveis com o corpo. O que ocorre a 37 graus centígrados, silenciosamente, parece poder ser produzido fora do corpo, no laboratório, apenas com auxílio de fortes ácidos e hidróxidos, a temperaturas extremas e sob alta pressão. Tudo isso ocorre em nós, livremente, silenciosamente, enquanto lemos o jornal após o jantar.
Podemos ser gratos pelo fato dessas forças compulsivas serem normalmente ativas num estado de consciência de sono. Quando penetramos nessa esfera com nossa consciência diurna, esta também é apreendida e feita prisioneira. Quais órgãos, em particular, se farão conhecidos primeiramente é algo que depende da constituição da pessoa. É importante para o psicoterapeuta familiarizar-se com esses processos. Na esfera anímica, manifestam-se como medos, obsessões, depressões reais, alucinações e mesmo loucura. 4 órgãos desencadeiam esse processo: os rins, os pulmões, o fígado e o coração. Tudo bem? Continuamos? Os rins, ou melhor, o processo renal, engloba os seguintes processos fisiológicos: entrada de substâncias via intestinos, subsequente quebra e reconstituição das substâncias corporais, distribuição dessas substâncias às células do corpo, a chamada nutrição celular, excreção do produto decomposto no sistema sanguíneo, separação das substâncias recusadas no sangue para os rins, eliminação dessas substâncias recusadas através da urina. Tudo isso é, do ponto de vista planetário, processo fisiológico venusiano no homem. Quando esse processo, que normalmente ocorre inconscientemente, é refletido na consciência diurna no self solar, experiências anormais emergem. Estas têm um caráter de depressão hipocondríaca, em que a autorreprovação, sob a forma de lembranças caóticas, preenche a consciência, perturbando as funções normais. As condições neuróticas de distúrbio no início da descida eram relacionadas a problemas morais que ainda tinham uma base na realidade. As carências eram bastante reais, só que a preocupação com elas era anormal. Com a nova descida, entretanto, a autorreprovação toma proporções absurdas. O sentimento de falta de perspectiva, a fixação no passado, levam eventualmente a uma única saída: o suicídio. Não apenas o consumo de álcool tem crescido espantosamente, como escape a essa tensão. O número de suicídios também tem se multiplicado nas últimas décadas, particularmente entre os jovens. Se a pessoa é um tipo pulmonar, então apresentará outros sintomas. O processo pulmonar também envolve muito mais do que a própria função desse órgão. Do ponto de vista planetário, trata-se de um processo mercurial, emergindo à superfície da vida anímica semiconsciente. Esse processo forma ilhas mortas na alma. Essas ilhas ficam como que encapsuladas e assim inacessíveis à força do movimento mercurial. São como rochas vigorosas na correnteza. Um claro sintoma disso é que as concepções se tornam compulsivas. Assim como na asma, os pulmões ficam cheios de ar inalado, tornando-se impossível exalá-lo, certas concepções tampouco podem ser exaladas. As neuroses compulsivas, como ensina a experiência, acho que é como aqui, ensina a experiência, são extremamente difíceis de tratar. A pessoa em questão sabe muito bem que sua obsessão não faz sentido, que seu medo é infundado, mas continua fazendo coisas contra sua vontade. Alguns neuróticos compulsivos são pessoas pobres de contato, que não amadureceram durante a puberdade. A compulsão
Nesses casos, pode assumir a forma de honestidade pessoal ou então configurar uma lista de códigos com a finalidade de demonstrar a chamada realidade de compulsão pessoal, particularmente a paranoia. Isso é bem médico, né? Médico terapêutico, é bem. A fixação egocêntrica na própria vida e nos próprios problemas, o medo de perder os laços humanos por falha própria, faz os pensamentos girar num círculo vicioso. A hipersensibilidade a sons ou à luz forte, mas também a amizade de outros, fazem com que o obsessivo corte mais e mais o contato social. A obsessão pode deteriorar-se em ilusão paranoide, embora na maior parte do tempo outros órgãos desempenhem igualmente um papel. Alguns exemplos da minha própria prática podem ilustrar como é o tipo pulmonar. Ana, pode falar. Eliana, eu fiquei pensando aqui nessa relação desse aumento grande de autismo. Hum, Você acha que tem alguma coisa a ver justamente com esse processo pulmonar? pulmonar? Porque está assim, tá aumentando assim, claro que tem falhas de diagnóstico, não estou discutindo aí, né? Tudo está virando muito CID ultimamente, principalmente com as crianças. Mas a gente tem notado, né? Eu tenho feito um trabalho numa clínica em Osasco. Assim, Sim. Eliana, é surreal o número de crianças autistas, assim, o que predomina na clínica. E tem Nossa, uma fila de 130 crianças na espera, com nossa, diagnóstico de autismo. nossa Senhora. Então, eu não sei te dizer se o autismo tem essa predominância, predominante o tipo pulmonar. Eu precisaria estudar um pouco mais profundamente isso, eu não estudei. Então, eu não sei te dizer isso. Mas eles são hipersensíveis, eles são medrosos, ele tem essa dificuldade do contato social, né? Então, tudo isso que fala por aqui. Tem alguns movimentos que a gente pode colocar como essa obsessão, essa compulsividade, né? Então, eu não sei te dizer, Ana Rita. Seria muito leviano eu te dizer isso, tá? Eu estava vendo assim Tudo que bem, houve. obrigado. Ah, Mas é bom para a gente refletir. É, sim. eu estava vendo aqui que houve um aumento de 22% do número de autistas desde 2018. É. E em 2018 já se dizia que uma criança em cada 44 apresentavam, Sim. chama de TEA, né? Que é o âmbito, né? O âmbito. É TEA, é isso mesmo. Transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro do autismo. Tanto faz as duas. É. É impressionante, eu fico bem impressionada com isso. E eu, assim, eu digo às vezes as pessoas, não, é porque antes se escondia as pessoas, não sei o quê. Mas, assim, assim meus filhos, quando eram crianças, não tinha, né? Eu tenho filho de 30 e poucos anos. E hoje em dia, minha filha é professora e tem vários em cada turma que ela ensina, né? E a gente começa a ver na rua. Eu achei muito bonitinho um cartaz no prédio da minha filha que dizia, vocês já devem ter visto, tem uma mãozinha assim, diz, se vocês escutarem um barulho, uma gritaria, não sei o quê, fiquem tranquilos, que é porque não estou muito bem. Aí depois ele diz, aceitar é opção, mas respeitar é obrigatório, uma coisa assim. Então, assim, estava no elevador, né? Quer dizer, um bairro que tem muitos prédios, né? Você vê muitos autistas, né? Eu fiquei bem impressionada com isso. Eu fico pensando, será que uma vez ela me falou assim, minha filha, que tem autistas que não nascem autistas, mas são autistas funcionais, né? Que a partir da vida que levam,
da educação, da forma de tratamento e das mídias, né? E aí é uma preocupação muito grande com... Eu tenho uma sobrinha neta de 2 anos, 3 anos. E a família fica muito preocupada porque viveu na época da pandemia, né? Então, teve que viver muito isolada e tal. Então, desenvolve alguns hábitos, algumas formas estranhas, né? Sim. Eliana, Oi. acho que podemos parar e retomar no próximo encontro, nesse parágrafo, alguns exemplos da minha prática. A gente retoma daí. Tá bom, combinado. Eu vou parar a gravação.